a martirologia é muito importante porque ela vai nos dar todos os lances desde do pecado original e antes do pecado original. O início do pecado não é o pecado original, porque antes do pecado original nós veremos que já houve um ato pecaminoso. Assim que é importante que nós relacionemos o estudo da doutrina do pecado com a obra redentora de Cristo. Porque onde não há pecado, não há necessidade de redenção. Por isso que é importante que analisemos o que é o pecado, né? Nós vamos responder essa pergunta no decorrer da aula. Sabemos que o pecado é uma realidade em todo o mundo. O pecado é algo universal. Por que é que os homens sofrem hoje? Por que é que as pessoas padecem? Por que é que as pessoas fazem manifestações? Por que quebram tudo? Por que matam? Por que roubam? Por que cometem crime como desse senhor? Esse publicitário, né, que em São Paulo matou um caseiro, cortou em pedaços e trouxe para a Praia Grande. E foi pego fazendo churrasco com o corpo, a carne desse senhor. Por quê? A causa de tudo isso está em uma palavra chamada pecado. Assim que o pecado é algo que está presente em toda a raça humana e é a causa de todas as nossas dores, né? Alguém diz que errar é humano, ou seja, é uma das formas para justificar o pecado. Inclusive alguns crentes, sem saber que isso é uma abominação bíblica. Errar é humano. Não, irmão, errar é humano. Ou seja, justificar o pecado. Isso para um cristão jamais deve estar presente em seu vocabulário. Qual é a origem do pecado? Sabemos que existem muitas conotações, definições sobre a origem do pecado. Aqui nós não estudamos dispensações, é uma pena, mas na Bíblia o mal moral existente do mundo vai esclarecer o que significa a transgressão da lei. Nós explicamos aqui em uma aula que Adão, quando ele desobedece a Deus e comete o pecado chamado pecado original, a primeira coisa que ele disse foi: Senhor, eu ouvi a tua palavra e me escondi porque eu estava nu. Nu de quê? Adão sentiu-se nu moralmente. Ele perdeu a vestimenta moral que o tornava semelhante a Deus. Ele tinha essa vestimenta moral. Quando ele desobedece a Deus, quando ele peca, ele se sentiu totalmente nu moralmente diante de Deus. Há pregadores que dizem: irmãos, essas pessoas que andam com pouca roupa, não é que Adão sentiu vergonha de mostrar a sua nudez? Não, era outra classe de nudez que Adão sentiu-se envergonhado. Era a nudez moral. Adão não estava com vergonha ali de mostrar o seu corpo físico, os seus genitais, não. Era a nudez moral, a vestimenta que Deus tinha dado e que o tornava semelhante, ou seja, o homem era semelhante a Deus, responsável pelos seus atos. O homem tinha uma responsabilidade moral, e essa responsabilidade moral o fazia igual a Deus, moralmente responsável pelos seus atos.
Deus é o Criador de todas as coisas. Terá sido Deus o autor ou o criador do pecado? Vocês já pensaram nisso? Quem criou o pecado? Porque a Bíblia diz que nada acontece por permissão de Deus. Eu não estou falando da permissão, estou falando que seu autor, a autoria. Quem criou o pecado? O próprio homem, Deus, falou: eu crio o mal. Mas o pecado é antes do homem. Deus falou: eu crio o mal. Eu acho que Deus determinou, né? O mal e o bem. Então foi Deus que criou? Não. Foi. O mal determinou. Ele é o Criador. Ele mostrou o mal e o bem. Ele criou os dois, né? Mas se mostrou que existia. Ele deu um caminho de escolher. Olha, infinitamente. Eu acho que foi Deus Satanás lá quando desejou ser maior que Deus, aí o pecado nasceu. O próprio Satanás. Satanás não desejou ser maior, ser igual. Igual, mas nasceu a ação do pecado. Que mais? Então, Satanás pecou porque já existia o pecado. Se já existia o pecado. Ele por ele mesmo descobriu que podia ser igual a Deus. Mas no céu não tem pecado. Criou Lá não tem pecado. Deus Uma vez eu li que ele foi bajulado. Mas é o coração disso. Uma vez eu li que ele foi bajulado. Ele se sentiu engrandecido igual na boca dos outros. Pastor, tem uma dúvida. Quando Deus fala assim: eu crio o mal, eu desfaço isso aqui, é só uma expressão ou é. Não, é uma expressão. Não é verdade, não? Não pode criar o mal. Vocês notaram que o assunto, É uma expressão. vocês notaram que é um assunto Polêmico. que nós falamos dele em todos os cultos e não temos um conceito sobre algo que nós falamos em todos os cultos. Vocês viram a importância de estudar a Bíblia? Nós somos, grande parte dos pregadores, verdadeiros papagaios. Só para ele tudo fala. Principalmente muitos pentecostais, que acham que é o Espírito Santo que dá tudo na hora. Acha que a letra mata, o que mata é a ignorância. Um assunto desse, nós falamos sobre o pecado. Deus vai te perdoar de todos os pecados. Mas o que é isso? Quando começa isso? Por que vai te perdoar? Porque eu peco. Por quê? Deus não pode ser o autor do pecado. O decreto eterno de Deus, ele dá o quê? Ele dá a certeza do pecado entrante no mundo. Mas isso não quer dizer que Deus seja de modo algum o criador do pecado. Que nós veremos que pecado é a desobediência. Pecado é a rebeldia. Os seres criados tinham a possibilidade de desobedecer a Deus, de se rebelar contra Deus, ou seja, de pecar contra Deus. Mas essa rebeldia, essa desobediência não foi criada por Deus. E nós veremos quando falarmos sobre o livre-arbítrio. Porque o pecado é a imperfeição. Se Deus é o autor do pecado, ele não é Deus. Se Deus criar o pecado, ele deixa naquele momento de ser Deus. E diz que ele é santo, né? Não, independente disso. Por causa da perfeição. Perfeição é uma das qualidades
inerente da deidade. Qualquer ser que faz qualquer obra imperfeita deixa de ser Deus, porque Deus tem que ser perfeito. Isso é muito importante. A ideia do pecado, tendo Deus como autor, está totalmente excluído das Escrituras. Já estava vindo para cá quando eu coloquei esse texto de Jó, capítulo 34, versículo 10. Essa é uma outra versão. Longe de Deus o praticar, ele a perversidade. O Todo-Poderoso cometer injustiça. Então o pecado não pode ter sido criado por Deus. Nem Deus nos levar, nos induzir a cometer pecados. O Pai Nosso, em espanhol, me causou muitas dores. E lembro-me, em 1976, eu estava em um retiro de pastores e padres carismáticos, uruguaios, argentinos, de vários lugares. E eu preguei sobre Colossenses 3. E aproveitei para conversar com um pastor alemão que estava ali, Henrik Strosch, questionando sobre a tradução do Pai Nosso em espanhol. O Pai Nosso diz assim: não nos metas em tentação. Em espanhol. Não nos induzca ou não nos meta, não nos leve à tentação. Aí ele me explicou do grego e tal, mas não me convenceu muito. Deus não tenta ninguém e nem induz ninguém a cometer pecado. Aí veio o que o irmão falou, por quê? Porque ele é santo. Essa santidade de Deus é diferente da santidade dos seres humanos. Ele não só é separado de tudo que é impuro, que é uma das definições de santidade, mas ele é a pureza como um todo. Nele não há nada, nenhum resquício que nos diga que Deus é o autor do pecado ou incentivador de atos pecaminosos. Isso é muito importante. A Bíblia diz em Gênesis que quando Deus cria o ser humano, depois de criar os seres celestiais, Ele o criou à sua imagem e semelhança. E o texto diz que Deus viu que era bom, bom em grande maneira. Então Ele criou o homem perfeito. Não criou o homem em pecado. Porque o próprio Criador, no livro do profeta Zacarias, ele deixa muito claro qual é a sua posição em relação ao pecado. E quando o homem comete o pecado, o próprio Deus, Criador do homem, faz provisão para libertar o homem do pecado, que é o segundo pacto, chamado Pacto Adâmico, que está em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, onde Deus provê os recursos, os meios para libertar o homem do pecado. Da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. Então, o pecado é oposição a Deus em todos os sentidos. E onde é que começa o pecado? Geralmente nós dizemos que o pecado começa no jardim do Éden. Não.
o pecado ele se origina no mundo angelical. No mundo angélico. E poucas pessoas comentam isso. Nós nos prendemos muito ao pecado original, que é na terra, no Éden. Mas antes do pecado original, talvez o termo pecado original devesse ser aplicado à rebelião de Lucifer no mundo angelical. A Bíblia diz que quando nós queremos saber sobre isso, há algo muito importante que nós chamamos contexto. O contexto é aquilo que vem antes ou depois dos textos que nós analisamos. E quando falamos sobre o pecado original, nós vamos ao livro de Gênesis, capítulo 3. Entretanto, ali em Gênesis 3, não nos explica a origem primária do pecado. Ali mostra já a consequência do pecado primário que aconteceu no mundo angelical. E Satanás usou os mesmos recursos, talvez que eu tenha usado para perverter milhares e milhões, talvez, de seres angelicais. A Bíblia diz que Deus criou um grande número de seres angelicais e todos eles eram bons, criados por Deus. E esses seres bons, criados por Deus, para a glória de Deus, um dia, por livre e espontânea vontade, isso mostra que os anjos tinham e têm livre arbítrio. Existem igrejas evangélicas que ensinam que não existe o livre arbítrio. Uma delas, vocês devem ver pela televisão, Igreja Crescendo em Graça, Reverendo Apóstolo, Vice-Deus, tanta coisa né? Meu amigo, ali no Rio, igreja muito bonita, estive lá, fiquei em Campinho ali no Rio, e ele disse que não existe livre-arbítrio. Até ele me deu os originais de um livro que ele escreveu, uma cartilha. Como título tem o falso livre-arbítrio. Sabemos que o livre-arbítrio existe, que permite que eu possa exercitar a minha vontade e não seja um robô obrigado a obedecer a Deus. Quando foi que aconteceu a rebelião nos céus? O primeiro pecado na história do universo. Nós não sabemos. A Bíblia não nos diz. Certamente foi em um período que nós chamamos eternidade, no mundo de Deus. Ali em um espaço, em um tempo que não sabemos quando, Lucifer, ele se rebela contra Deus, querendo ser igual a Deus, e arrasta com ele um número grande de milhões, talvez, a Bíblia diz a terça parte, né? E a Bíblia diz que os anjos são miríades, ou seja, milhões e milhões. Não sabemos quando teve início o pecado, mas o pecado foi antes da criação do homem. O texto de Ezequiel, talvez o que vocês receberam, o PowerPoint não tem esse texto. Eu coloquei já quando eu estava vindo para aqui.
essa parte não tem 2 slides que não tem, eu coloquei já na hora de sair para aqui, eu estive revendo. Em Ezequiel 28, fala o que? De uma terra original de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Comentamos aqui sobre a terra de Gênesis capítulo 1, versículo 2. Então nós cremos que o pecado inicial, ou o primeiro pecado, aconteceu entre Gênesis 1 e 2. Entre Gênesis 1 e 2, cremos que aí acontece a rebelião de Lúcifer, que ele é lançado à terra e a terra se tornou sem forma e vazia. Jesus disse que viu a Satanás ser lançado à terra e cair na terra como um raio. E o impacto dele como um raio sobre a terra veio a ser sem forma e vazia, como diz o texto hebraico, Tohu Vebohu, ou seja, desordenada e em um estado de caos. Antes da rebelião de Lúcifer, não existia pecado. Antes dele perverter os anjos, não existia pecado. Agora vamos. Adão, sendo o primeiro homem, ele veio conhecer o pecado, ou seja, a desobediência. Daí nós entendemos que o pecado tem que ter surgido antes da criação do homem. Inclusive a possibilidade de morte. O que é que Deus disse a Adão? Adão, que quer dizer homem, né? Ish, em hebraico. A mulher é Ishá. E Adão é o Ish. O que é que Deus disse a Adão? No dia que comeres do que eu proibi, certamente morrerás. Ou, parafraseando mais no texto original, disse: morrendo morrerás. E sendo um pouco mais específico, dizemos: no dia que comeres, morrendo morrerás de morte. 3 classes de morte. Morrendo espiritualmente, que era moralmente, morrerás fisicamente e poderás morrer eternamente, que é a condenação eterna. Tem a morte espiritual, que é a condição de todo ser humano sem Deus hoje. Paulo diz, quando ele escreve aos Efésios, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa é a morte espiritual, que é a perca da vestimenta moral, que é a semelhança que o homem tinha com Deus. Morrendo espiritualmente, ele pode morrer fisicamente, que é a separação de espírito, alma e corpo. Não recebendo a Cristo nesta vida, ele pode morrer eternamente. Apocalipse capítulo 21. E a morte eterna, ou segunda morte, não é cessação de existência, mas separação eterna de Deus e de qualquer possibilidade de voltar a ter comunhão com Ele. Purgatório? Nega. Qual o conceito histórico da origem do pecado? Eu vou mastigar bem esses pontos, porque vocês vão encontrar alguns livros, inclusive evangélicos, como Karl Barth e outros, né? Tem pastores que são defensores de Karl Barth. Eu sou um crítico ferrenho de Karl Barth. Grande teólogo. Esse livro de Romanos é maravilhoso, com algumas pinças. Ele despertou o mundo moderno para a teologia. Mas Karl Barth pisou na casca de banana e escorregou feio. Já
em 2005, eu estava no Rio de Janeiro, morava lá, e uma faculdade aqui, que tinha um curso de doutorado, me pediu para dar uma aula sobre o tema. E nós aproveitamos e eu posso até passar para vocês essa minha aula, né? Neo-ortodoxia. É o autor Karl Barth. Quando ele disse que a Bíblia não é a palavra de Deus. E ele não está sozinho. Que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia, segundo Karl Barth, se transforma em palavra de Deus quando o leitor a aceita e aplica a sua vida. Parênteses. Se assim fora, para que a Bíblia seja a palavra de Deus, depende da disposição do seu leitor. Entretanto, nós aprendemos que a Bíblia, ela é a inerrável, imutável palavra de Deus. Eu já escutei um pastor amigo dar umas explicações hiper esfarrapadas sobre isso. Não tem fundamento. Isso é como a teologia da libertação, que arrastou milhares de pastores do Concílio Vaticano II. Eu também escrevi uma tese contra a teologia da libertação, não para evangélicos. Eu escrevi para a Escola Superior de Guerra do antigo atual Ministério da Defesa, antes ENFA, Estado-Maior das Forças Armadas, quando os padres comunistas estavam dominando com a teologia da libertação, conversando com o general Euclides Figueiredo, que era irmão do presidente João Batista Figueiredo, e o filho dele, Pedro Figueiredo, da Fundação Getúlio Vargas. Ele disse: Adailton, já que você é pastor, eu fazia um curso lá na Escola Superior de Guerra, um curso de estratégia, e por que você não nos escreve alguma coisa sobre essa lepra do marxismo, que é a teologia da libertação? E nós escrevemos, ainda a máquina de escrever, em 1986. Então esses conceitos não têm fundamento bíblico, igual o conceito sobre o pecado. Se nós observarmos, nós vamos ver que os mais antigos pais da igreja, eles tinham sua dificuldade em entender, em explicar o que é o pecado original. Entretanto, a maioria dele crê que a sua origem está nessa transgressão voluntária e queda de Adão no paraíso. Nós podemos ver isso no escrito de Irineu. Os pais da igreja são aqueles do século 1, 2, 3, 4 que formularam as doutrinas que nós estudamos hoje. O gnosticismo, vocês vão encontrar muito sobre eles no primeiro século, que era uma lepra que perseguia os cristãos da igreja primitiva. Eles consideravam o mal inerente à matéria e como tal produto do demiurgo. Essa palavra estranha vocês vão ver mais adiante. Eles diziam que o contato da alma com a matéria imediatamente a tornou pecaminosa. Então Jesus não podia ser Deus, porque ele se tornou matéria. Ele se tornou homem e habitou entre nós. E a matéria é pecaminosa. Assim que o homem pode, não só podia, mas pode, ainda hoje os gnósticos, cometer todo tipo de imoralidade, inclusive sexual, porque assim ele castiga a matéria e a libera, e libera a sua alma. Um conceito que sabemos que vai contra a tudo que nós estudamos na Bíblia.
Orígenes, ele cria na teoria da pré-existência, o pré-existencialismo. Segundo ele, as almas dos homens pecaram voluntariamente numa existência anterior, portanto, entraram no mundo numa condição pecaminosa. Parece bonito, mas tem as suas falhas, ou seja, não é que a minha alma pré-existente cometeu pecado. Como se havia um conjunto de almas, essas almas pecaram e depois se incorporaram ao corpo de um bebê nascente. Não tem fundamento bíblico. Outro filósofo, Immanuel Kant, que era de Königsberg, ele considerava o pecado como uma coisa pertencente à esfera suprarracional. E não havia explicação para os atos pecaminosos do ser humano. Assim que ele não cria também no pecado original. E qual é o conceito geral? Aí nós consultamos os pais da igreja, né? Eu recomendo a vocês comprarem alguns livros sobre os pais da igreja. Nas livrarias evangélicas é difícil encontrar, mas nas edições Paulos ou Paulinas vocês vão encontrar. Tem uma edição que vem, são 2 volumes, que vem quase todos os pais da igreja, né? É muito importante. Inicialmente eles criam, uma parte deles estavam inclinados a crer no pecado de Adão, como nossos pais. Mas tinha uma certa reserva sobre o que é herdar o pecado, como diz nos Salmos: em pecado me concebeu a minha mãe. Porém, a igreja latina, eles aceitavam, os católicos romanos, a ideia que nós temos hoje do pecado original, que nós herdamos o pecado de Adão ali no paraíso. Agora vem uma pergunta. É complicado isso? É sim. Por exemplo, o que é que eu tenho que ver com o pecado de Adão? Por que eu herdei o pecado de Adão? Eu nem estava lá. Eu não incentivei ele para fazer aquilo. Eu não estou de acordo que ele fizesse aquilo. E por que eu tenho que ver com o pecado de Adão? Resposta. Descendência. Descendência, mas vamos trocar em miúdos. Porque Deus amaldiçoou. Mas o que tem a ver com Adão? Eu nem o conheci o cara, nem sei quem foi esse cara, não conheci. Mas, pastor, se a gente olhar assim, a gente tem a ver com Sara e com Abraão também. Mas aí é diferente. Não. O de Abraão, com Sara e Abraão, eu tenho que aceitar a promessa de Deus a ele. Se eu não aceitar, eu não tenho nada a ver. Deus não colocou limites para Abraão? Como? Deus não colocou limites para ele? E o que eu tenho que ver com isso, se ele pisou na bola? Mas tem que continuar com a fé também de Abraão. Não, a fé de Abraão, que Deus predispõe, vou abençoar os que te abençoarem e maldizer aqueles que te maldizerem. Eu tenho uma escolha de aceitar ou não. Mas no caso de Adão, não. Já me colocaram a canga do pecado. Mesmo que eu não esteja de acordo. Resposta. Por quê? Porque somos descendentes dele. E o que é que tem a descendência com isso? De herdar o que o pai tem. Nós estamos falando sobre o pecado, condenação. Personalidade será. O apóstolo Paulo não fala dessa herança? Eu não sei o que ele fala, quero saber o que vocês vão falar. Porque por um homem entrou o pecado no mundo, né? Como? Por um homem entrou o pecado no mundo. Isso é o que diz Paulo, eu quero saber o que você diz. Eu digo que cada vez que nós pecamos, nós estamos provando que se nós estivéssemos no lugar de Adão, pecaríamos da mesma forma. Não, mas isso aí não justifica punir alguém por uma possível inclinação que eu possa ter em relação a um antecessor meu.
Pastor, Nicodemos, como segundo o Jesus, foi aquele que nasce da carne, é carne. Do Espírito é Espírito. E Nós somos filhos do pecado. Então, quer dizer que nós somos eternos pecadores. olha, Olha, Beatriz, o que é que aconteceu? Nós somos Se condenados. Se a presidente Dilma declara guerra contra o Chile, digamos que eu não votei na Dilma, eu sou contra ela, sou anti-PT, mas se ela declara guerra contra o Chile, eu estarei em guerra contra o Chile também. Se eu for lá, vou ser preso. Por quê? Porque ela é minha representante nacional. E qualquer ato legal dela implica nos seus cidadãos que ela os representa. Adão, sendo representante legal de toda a raça humana, como a presidente que declara uma guerra, os atos dele implicam nos seus representados, que somos nós. Só por isso, nada mais. Pastor, o senhor na aula passada chegou a falar aqui que Jesus não veio pecado por decreto de Deus. Só por ele ter nascido de Maria, que era pecadora, já vinha dele o pecado. E aí, olha o exemplo. Atenção, conversa aqui comigo. Está vendo o exemplo que ele deu? Que nós citamos na aula passada? O assunto era tão grave que Adão representaria também a Jesus. Mas Adão era o primeiro homem. E era necessitado um segundo homem que não fosse representado por Adão. E para que isso houvesse, Deus teve que criar um decreto, uma resolução divina. Por isso que Jesus foi concebido sem pecado, mesmo tendo a descendência de Maria. É o único caso. Tanto que Paulo diz, pelo primeiro homem entrou o pecado, e pelo segundo homem a libertação do pecado. Tanto que Paulo chama Jesus de quê? O segundo Adão. O primeiro Adão caiu. E aqueles que veem o meu Facebook, eu escrevi ali, eu coloquei um quadro. Adão, Jesus foi vitorioso no meio de um deserto. E Adão pecou estando num paraíso. Então a questão não é de lugar, é de atitude. Professor, então por isso, o fato de nós termos sido concebido no pecado, é que a igreja católica batiza os bebês? É por causa desse contexto? Nós vamos, atenção. Porque às vezes me perguntam por que nós apresentamos, aí eu nunca tenho uma resposta. Eu vou falar sobre o batismo dos bebês. O conceito histórico da teoria do pecado. Nós temos muitos conceitos, coloquei os principais aqui. Irineu, que era de Lyon, o famoso Irineu, bispo de Lyon, que era da Turquia, na antiga Ásia Menor, ele assegura que o pecado originou da transgressão voluntária do homem no Jardim do Éden. O conceito dele é muito interessante. Dominou a igreja naquela época. E era um combate contra os que criam na existência do demiurgo, dos aions, que eram os agnósticos, que ensinavam que o mal era uma coisa que já estava na matéria. Por isso que toda a matéria tinha que ser destruída. Se nós percorrermos do gnosticismo que dominou as igrejas, nas igrejas antigas, inclusive nós vemos na carta de Paulo aos Colossenses que o principal problema dos Colossenses era o gnosticismo.
E o pastor Epáfras vai lá e conversa com Paulo. Por isso que nós temos no capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses, que é um combate tremendo aos gnósticos. Os gnósticos, eles ensinavam que o contato da alma humana com a matéria era o que a tornava imediatamente pecadora, independente da existência de um pecado original. Essa teoria, naturalmente, despojou do pecado de seu caráter voluntário, como é apresentado na Bíblia. Ou seja, os gnósticos diziam que pelo simples fato de que a alma vive dentro de um corpo, matéria, está manchada pelo pecado. Independe, segundo os gnósticos, da existência de um pecado original. Orígenes, ele sustenta esse mesmo ponto de vista por meio de sua teoria chamada pré-existencialismo, né? Segundo Orígenes, as almas dos homens pecaram voluntariamente em uma existência prévia. Portanto, todas as que entraram neste mundo entraram na condição de pecado. O conceito de origem foi condenado pelos seus próprios colegas, bispos e cardeais da Igreja Católica. Ele não discordava do Salmo, em pecado me concebeu a minha mãe, mas acrescentava que esse pecado existente nos seres recém-nascidos foi consequência, como eu já falei aqui hoje, de pecados cometidos pela minha alma antes do meu nascimento. Hoje nós sabemos que soa meio absurda, né? Mas foi muito dominante no início da igreja. Os pais da igreja grega, né, em geral, eles, no século III, século IV, eles se mostraram inclinados a negar a resistência direta entre o pecado de Adão e seus descendentes. Em contraposição, já falamos que a igreja latina, eles aceitavam, né, que o pecado do homem hoje é resultado do pecado original de Adão. Mas os semi-pelagianos, essa palavra vocês vão escutar muito nas aulas de teologia, pelágios, os semi-pelagianos, eles admitiam que a mancha do pecado existia, e não o pecado em si, e que era causado pelo relacionamento da humanidade. Ou seja, eles não aceitavam, como nós aceitamos, esse pecado original. Eles insistiam no ensino de que em Adão toda a humanidade se acha culpada e imaculada. Mas mais adiante nós vamos ver que eles vão pisar na bola. E os teólogos semi-pelagianos, eles admitiam que essa mancha não, que era causada pelo pecado, pelo relacionamento da humanidade. Eu conheço uma pessoa, em parte eles tinham aquele conceito da pré-existência do pecado da alma. Eu conheço alguém que tem uma vida pecaminosa e o meu contato com essa pessoa automaticamente me transforma em uma pessoa também pecaminosa, independente dos meus atos. E o nosso amigo Karl Barth foi influenciado pelo racionalismo e também pela teoria da evolução, né? Ele inicialmente parece que ele era a favor da concepção do pecado original. Mas nós vamos ver mais adiante que ele, como os outros, se desviavam tremendamente disso com a sua teologia. Ele começa a difundir essa ideia de que realmente houve o que a Bíblia chama queda do homem. Essa queda foi para o alto. A ideia do pecado odioso aos olhos de Deus foi substituída pelo mal, e esse mal se aplicou de diferentes maneiras. Ou seja, muitas dessas correntes teológicas, principalmente
principalmente os racionalistas, eles dizem que realmente Adão pisou na bola. Adão pecou, foi o primeiro pecador. Mas a sua desobediência, o seu pecado não pode ser considerado como a causa da existência do pecado no mundo, ou dos seres humanos. Então o pecado é apenas um mal, e Deus, sendo tão bom, não pode punir a raça humana por causa do pecado de uma só pessoa, de Adão. Eu expliquei aqui para vocês, em uma aula passada, que nós temos pecado e pecados. Que o homem não comete pecado hoje, ele comete pecados. Porque o pecado é o pecado original. E os pecados são os frutos da árvore do pecado original. Ou seja, o homem não é pecador porque ele peca. Ao contrário, ele peca porque é pecador. Uma bananeira, digamos uma jaqueira, não é jaqueira porque produz jaca, não. Ela produz jaca porque é jaqueira, porque é próprio da sua natureza produzir jaca. É próprio da natureza do homem produzir atos pecaminosos. Nós somos fadados a pecar. Somos fadados a pecar. Outras teorias. Senhor, então Adão, ele já tinha um resquício de mal com ele, se ele já estava fadado a fazer aquilo. Não, aí é diferente. Adão não, depois de Adão. Adão, ele tinha escolha. Quando nós lemos lá em Levítico e em Deuteronômio, Deus falando: os céus e a terra estão hoje por testemunha contra vós, que eles tenham proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição, vírgula. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Então, eu tenho escolha. Adão tinha escolha. Adão podia viver sem pecado. Uma curiosidade que não deu certo. Né? Não deu certo mesmo. Depois do pecado de Adão, teve o sacrifício oferecido pelos filhos dele, e aí já mudou. Aí o pecado que foi o assassinato, e aí foi criando todos os pecados. Exatamente. Basta ler a história do Gênesis, né? Algumas teorias sobre o pecado. Eu sei que isso parece pesado. Sei que vocês querem dar glória, aleluia, arrancar os cabelos, quebrar os bancos e tal, mas eu gostaria que vocês aprendessem isso. Vocês vão ler muita coisa sobre isso. E se não estiverem preparados, é apresentado de uma forma tão bonita e com tantos textos bíblicos que convence a qualquer um que não esteja alicerçado. A teoria pelagiana, de Pelágio, né? Vem de pelagianismo, né? É a doutrina fomentada por aquele padre inglês do século IV. Ele começa a negar o livre-arbítrio e a influência da graça divina. O homem pecou porque não teve escolha. Vocês vão ler o pelagianismo ou doutrina de Pelágio, aí começa a ficar mais forte a ideia da não existência do livre-arbítrio. É muito parecida com o determinismo, que nega o livre-arbítrio e que o pecado é algo natural do homem. Não é que o homem escolhe, ele pode escolher não pecar. Ele, pobre, É naturalmente pecador. vou pecar porque eu nasci para pecar, né?
É como na Índia, né? A Índia, você é de uma casta e já está na sua cabeça. Não existe níveis sociais, mudança, você não pode mudar. Se você nasceu pobre, vai morrer pobre. Mas muitas vezes é o questionamento, que Deus colocou a água. Só que como Deus é onisciente, ele já sabia que o homem... Sim, sabia. Sabia porque ele é presciente, não onisciente. Onisciência é saber o que acontece no momento. Presciência é saber antecipado as coisas que vão acontecer. Então, quando fala que Deus é onisciente, está errado. Não, Deus é onisciente, está certo. Ele sabe o que está Mas acontecendo agora. mais assim. Onisciência quer dizer conhecimento imediato de todas as coisas que acontecem no momento. Onisciente, sabe tudo. Agora, presciente, que ele sabe o que vai acontecer. O determinismo, né, também nega o livre-arbítrio, né, que é algo natural do homem. Né? A teoria católica romana do pecado, né? Nós temos o pecado capital, vocês vão encontrar nos catecismos da Igreja Católica. Né? Chama assim vários tipos de pecado, que está em Colossenses capítulo 3. Né? Orgulho, ira, inveja, etc, etc. Né? Nós temos a teoria evolucionista do pecado, né, que baseia na fundamentação de Charles Darwin. Ele crê que o pecado é uma herança do animalismo primitivo do homem, ou seja, na fase evolutiva do homem, aquele macaco que foi mudando, né, teve algumas falhas, até que um dia o homem vai chegar a ser um ser que não vai pecar mais, vai ser perfeito. Mas enquanto isso, os macacos vão ter que fazer as suas macacadas. Não tem fundamento. Não tem fundamento. Esse cientista, a mulher dele era evangélica. E ele era do diabo. Ele era do diabo. A teoria do ateísmo sobre o pecado. O ateísmo, primeiro, ele não crê na existência de Deus, né? Ele nega também a existência do pecado, né? Porque todo pecado é contra Deus. E se o ateu não crê que existe Deus, então não existe pecado, né? O homem pode ser culpado de pecar em relação a outros, pode pecar contra si mesmo, porém essas coisas constituem pecado unicamente em relação a Deus. Isso é muito importante. Eu posso pecar contra o irmão Francisco aqui, mas esse pecado meu contra ele, antes de tudo, é um pecado contra Deus. Disse Davi, né? Salmo 51. Davi cometeu todas aquelas atrocidades e em nenhum momento ele as menciona. Ele diz sempre contra ti, somente contra ti. Ou seja, então todo pecado é um pecado contra Deus. Isso é muito importante que nós tenhamos presente. O pecado, em primeiro lugar, é contra Deus. O caso de Ananias e Safira, ele mentiu aos apóstolos. E o que é que Pedro disse? Não mentiste a nós, mas... Então isso é muito... O pecado, antes de tudo, ele é contra Deus. Portanto, o homem necessita do perdão baseado em uma provisão não do seu semelhante, mas uma provisão divina de expiação. O determinismo, né, é uma teoria filosófica que afirma ser o livre-arbítrio. Pastor, mas Jesus disse que se nós não perdoar, nós não seremos perdoados também. Isso aí já é outra história. Mas não estou falando do perdão, vamos dizer, o perdão primário, original. Quando nós disse perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores, eu primeiro estou pedindo perdão a quem? A Deus. Aí nós vamos correr para aquela parábola que Jesus, que um perdoa a dívida de um, e uma dívida maior do que aqui, muito maior do que aquela que foi perdoada, perdão, menor do que aquela que foi perdoada, aquele que foi perdoado não quis perdoar. Não, mas eu entendo esse
entrelace, se Jesus diz assim, ó, se tu não perdoar o teu semelhante, o Pai que está no céu também não te perdoará. E, quer dizer, tem que haver essa ligação. olha aqui. Olha o que ele está dizendo. Se nós não perdoarmos, Deus não nos perdoará. Jesus diz isso, né? Perdoar é divino. Perdoar é de Deus. Só pessoas que têm compreensão do perdão de Deus podem perdoar o outro. Senão você vai poder apenas desculpar. Para perdoar o meu semelhante, eu tenho que entender o perdão de Deus para comigo. Senão, eu não posso perdoar. Então me descreva o perdão de Deus. Como? Descreva para mim o perdão de Deus. Ao perdão de Deus. O perdão de Deus não é desculpar, não é esquecer do que você fez, não é colocar um tapete por cima, é pegar a conta, rasgar e colocar no lixo o papel, pegar a dívida e rasgar o cheque e sumir. É como se eu nunca tivesse pecado de uma certa forma. É a verdade de Deus. Esse é o perdoar de Deus. Então quando a gente... Então quando Jesus diz perdoai ao vosso semelhante, ele quer dizer, como eu perdoo a vocês, ou como o Pai perdoa a vocês, ou como o Pai compreende a vocês, vocês devem compreender aos outros também. Então quando eu digo que eu perdoei, porque eu consigo conviver com aquela pessoa sem aquele sentimento de mágoa, mas eu não esqueci o que aconteceu, Não me perdoou. perdoou. Eu tenho que esquecer completamente. Perdoar não é esquecer. Perdoar é eliminar. Sem mágoa. Não existe. Lembrar e não sentir, isso é perdoar? Sim. Ah, então eu pensando que eu estou perdendo. Olha aqui. Os maridos e as esposas. Te perdoei. Aí, 10 anos depois, você lembra daquilo que você me fez? Não perdoou. E quando você dorme com uma raiva no outro dia, parece que você não brigou com aquela pessoa. Professor, Eu não tenho sentimento de raiva. Isso não foi com ele. Você tem que perdoar, que é chamado verbalizar isso. na Bíblia você vê Deus lançando em rosto. Como? Na Bíblia você vê Deus lançando em rosto do seu povo. Muita coisa. No caso, olha só, diz que na Bíblia você Deus lançando em rosto coisa do seu povo. Esse caso é mais patente no livro do profeta Oséias. Quando Deus manda Oséias ir buscar uma prostituta, que era sua ex-mulher, que estava lá na General Câmara. Marechal Câmara, General Câmara. Então o pessoal disse, mas como? Então Deus disse, não poderei eu fazer contigo depois do que vocês estão fazendo igual a ela, ó casa de Israel. Aí Deus não estava lançando em cara algo antigo, mas algo presente, porque Deus não vive passado. Deus não vive passado. Deus vive um eterno presente. Ele disse em Êxodo capítulo 3, versículo 15, eu sou o que sou. Meu nome é Eu Sou. Deus é um eterno presente. Agora, quando encontramos expressões assim, é bom que ele diz, encontramos essas expressões, em parte, algumas delas, são antropomorfismo. Explicamos aqui o que é antropomorfismo. Vem de duas palavras gregas, antropo, homem, morfo, quer dizer forma. Antropomorfo, forma humana. É como se alguém, se Deus fosse um ser humano, é como se eles dissessem, olha, você lembra o que vocês fizeram? Não repitam isso. Mas Deus não vive em passado, Ele é o eterno presente. Deus tem passado, mas não vive em passado. Ele é um eterno presente. Professor, Deus não lança no rosto, mas a consequência do erro vem, né? A consequência vem. Outra coisa, quando o senhor vai falar de perdão de Deus,
você. Aí eu aprendo no livro de Isaías que a gente tem que apresentar nossas razões para Ele, para justificar os nossos pecados. Ele fala aqui, ó, me faças lembrar, entremos em juízo juntos, me fala as tuas razões para que possa justificar. Então, às vezes, o nosso pecado não tem justificativa, beleza, mas mesmo assim Ele quer ouvir o porquê que tu fez aquilo. Isso no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento você lê em Romanos capítulo 5, versículo 1. Isso era a justificação pelo que eu fazia, pelas minhas obras. Mas em Romanos 5, 1 eu aprendo que, sendo pois justificados pela fé, temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o que ele leu é o que fazia com os animais, né? Com os seres humanos no Antigo Testamento também. Então, o Antigo Testamento dizia, faz isso e viverás. A graça diz, crê nisso e viverás. Bom, a próxima semana não tem aula, né?